Primeiramente, então, boa tarde, caríssimos e caríssimas. Meu nome é Márcio Bonintari, eu sou membro do Conselho Científico da revista Amplamente, tá? Sou graduado em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, sou mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ao mesmo tempo, atualmente, sou coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ágora, no estado do Mato Grosso. Também, né, exerço a profissão de docente, tá? Sou advogado também, inscrito na OAB 33387 do estado do Mato Grosso, e também estou finalizando o meu doutoramento, tá, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação do doutorado em Ciências Criminais. Bom, queridos, o que vai acontecer então, né? Nós temos, o tema, então, é a responsabilidade solidária, né, e a questão da corrupção, certo? Nesse sentido, dando início aqui ao seminário, né, e parabenizando os organizadores, nós temos, então, uma discussão ampla sobre o tema da corrupção, na qual, né, desde o início da década de 90, os organismos internacionais e os organismos multilaterais vêm, então, travando um longo debate acerca do que seria a corrupção. Essa discussão, né, da qual o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, tá, a Organização para o Desenvolvimento dos Estados Econômicos, a Organização dos Estados Americanos e a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental, todos eles, né, e aí deixando claro que é uma perspectiva neoliberal, tá? O neoliberalismo aquele da década de 70, 80, né, que inicia no Reino Unido, né, com a Margaret Thatcher. No entanto, né, a discussão sobre uma perspectiva neoliberal poderia remontar a outros autores, como coloca até mesmo do início da década de 30, de Walter Lippmann, tá? Onde aí vai surgir vários autores depois na década de 50 e 70, Milton Friedman, tá? Tullock, Kierkegaard, tá? Então vai surgir vários autores aí que vão travar um debate sobre a burocracia e sobre a intervenção do Estado, tá? O que nos interessa aqui, para fins do tema da corrupção, tá, é que essas agendas de transnacionalização, como vai nos explicar o professor Ricardo Jacobsen Leutner, da PUC do Rio Grande do Sul, num livro chamado Neoliberalismo e Contra a Revolução Permanente, e também num livro do professor Ricardo sobre o autoritarismo no processo penal brasileiro, tá? O discurso que permeia as relações públicas, privadas e as relações sociais numa compreensão fenomênica da corrupção, tá? Tentam, né, compreender a partir de um discurso neoliberalizante anticorrupção e que estará em conformidade com essa agenda transnacional, tá? A partir disso, do início desses estudos da década de 90, a corrupção vai ser entendida como sendo o abuso das funções públicas para fins privados. Tá? O foco dessas formas de compreensão da corrupção estarão, né, inseridas no contexto e como ponto nodal a partir do funcionário público. Isso é uma teoria a ser questionada pelo fato de que no início da década de 90, tá, especialmente em países na América Latina, tá, começa a ter um processo de radicalização do neoliberalismo a partir, tá, dos processos, especialmente que se deram no Brasil, com o governo FHC, a partir de 95, que foram as privatizações, tá, que também, na verdade, constituíram uma verdadeira porta aberta, né, para a corrupção. Tá? A ideia dos neoliberais, também no contexto da década de 90, era que, né, a corrupção não atrapalhasse as transações comerciais, especialmente no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Opa, deu uma travadinha aqui. Todavia, tá, o que vai acontecer?
Esse viés transnacional, tá, desconsidera, em linhas gerais, as realidades dos países latino-americanos. Tá? Essa ideia de que inclusive é trabalhada por uma das professoras americanas que trabalharam no Banco Mundial, que é a Susan Rose Ackman, né, dizendo que a burocracia pública estatal faz com que potencialize ou maximize os ganhos dos agentes corruptos, tá? Sem levar em conta, né, que o processo de início da corrupção não necessariamente ocorre somente a partir do funcionário público, mas, né, eu posso ter a corrupção ativa e a corrupção passiva, né, que são previsões normativas penais. Agora, o que nos interessa sem entrar no mérito do direito? Tá? A corrupção, então, trabalhada pelo professor Rogério Gesta Leal, tá? Ela está sendo trabalhada numa perspectiva de patologias corruptivas. O que são essas patologias corruptivas que o professor Rogério tanto fala? A corrupção não pode ser compreendida, malgrado essa discussão internacional, ela não pode ser compreendida somente a partir das suas espécies jurídicas, das suas previsões jurídicas e normativas. A corrupção requer uma compreensão maior, tá, enquanto fenômeno, tá? E a partir disso, né, ele vai dizer que a corrupção começa no Estado e se dilui no corpo social. Por outro lado, haverão teorias que tentam explicar, em nível de realidade brasileira, tá, um pouco, tá, acerca, tá, deixa eu só pegar aqui uma coisinha, não deveria estar fazendo isso durante a gravação, mas tem, tá, uma espécie, tá, de deletar, porque não deveria estar fazendo isso, né, mas tudo bem. O que vai acontecer, então? A corrupção tem várias formas de ser explicadas em termos de realidade brasileira. Raimundo Faoro vai dizer que há um patrimonialismo brasileiro, ele faz um recorte da teoria weberiana do patrimonialismo, para dizer o quê? Raimundo Faoro, então, diz o seguinte, olha, o patrimonialismo, né, é uma pequena elite que veio de Portugal e se apropriou do Estado brasileiro. Diferentemente do feudalismo, que tem regramentos mínimos, o patrimonialismo é um fenômeno que famílias se apropriam do poder público. Por isso que a gente usa muito esse termo, né, o patrimônio público, que na verdade foi um patrimônio abocanhado por famílias, né, as dinastias de Aves e outras famílias portuguesas que aqui desembarcaram. Sendo assim, também tem a teoria do jeitinho, que é do professor Roberto da Mata, um antropólogo da PUC, no qual diz que o brasileiro tem esse viés cultural do jeitinho, né? Aquela coisa da gente sempre furar a fila, juntar um atestado falso, né? Usar sempre de algum álibi para driblar as regras, né? Então, isso faz com que as regras não tenham impessoalidade. Também o professor Roberto da Mata sustenta, né, que ah, também tem essa questão da falta de impessoalidade da lei. Ele tem um livro chamado Você Sabe com Quem Está Falando, tá? E esse livro coloca em xeque a questão da impessoalidade da lei, né? Então, aqueles que são autoridades, que são ricos, né, terão um privilégio legal e aqueles que não são, não terão nenhum privilégio legal, portanto, que fere não só a imparcialidade, como também a igualdade perante a lei. Bom, o tema nosso é a responsabilidade solidária em termos educacionais com relação à corrupção. Veja o que eu quero dizer com isso, tá? Se a educação, portanto, né, a educação, ela deve ser libertadora, usando aqui uma palavra talvez do Paulo Freire, né? Ao mesmo tempo, o direito à educação tem uma nuance muito específica, tá? Na qual muitas pessoas acabam não sabendo disso. Qual é a nuance específica do direito à educação?
já farei o elo, então, entre a educação e a corrupção, que é importante. O artigo 205 da Constituição Federal traz que o direito à educação ele é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então, isso gera, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito à educação, ele tem uma responsabilidade solidária. O direito à educação tem uma responsabilidade solidária. Por quê? Porque está dizendo família, sociedade e Estado. Portanto, quando a gente diz que a corrupção, né, não desconsiderando as nuances que englobam os problemas estruturais da sociedade brasileira, tá? A educação, enquanto direito, tem uma responsabilidade solidária. Na prática, inclusive, né, os educadores sabem muito melhor do que eu sobre isso, acaba que os pais jogam a responsabilidade para a escola sobre a educação dos filhos. Ok, só que os pais são solidários e partícipes nesse processo. Quando eu digo assim que o problema da corrupção talvez seja a falta de educação, tá? Nesse momento eu preciso pensar, tá, que a responsabilidade não é só estatal. É a sociedade, com suas culturas, com seus valores. Então, né, a menina das bets, por exemplo, que vai vender a ideia de que não precisa estudar para ganhar dinheiro, uma lógica Foucaultiana, inclusive, né, do empreendedor de si mesmo, que é a onda, né, do que aquilo que a Zuboff fala do capitalismo informacional, tá? Então, você tem o quê? Você tem que verificar aquilo que a legislação maior brasileira assim determina. Então, se a legislação brasileira assim determina que essa responsabilidade é solidária, tá? Eu não posso atribuir somente ao Estado, né, que embora o Estado, numa perspectiva marxista, pode ser utilizado, né, para a sobreposição, né, de um interesse de uma classe sobre a outra, leia-se, né, os burgueses versus proletários. Por outro lado, né, o Foucault vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, vamos reler Marx. Poder não é só estrutura de classes. Poder se exerce, ele se dilui, ele, né, o poder também não é só o Estado que faz o poder circular. Nós também fazemos parte disso. Tem um autor marxista, diz que David Harvey, que vai dizer numa obra chamada Para Além do Capital, que o operário, o proletário, ele também faz com que a máquina de produção se exerça, circule. Então, muitas vezes, o que acontece? Hoje, esse poder que funciona, como diz o Foucault, mediante um processo de governamentalização, tá? Com os mecanismos de segurança, os mecanismos securitários, que são a escola, formato de fábrica, a prisão, o exército, tá? O direito, a economia, mas que há uma intervenção estatal, governamental, na operacionalidade daquilo que é chamado de racionalidade neoliberal, ou seja, o neoliberalismo, né, que deveria, em tese, nos discursos anticorrupção, funcionar sem o Estado, que requer o deixe fazer, o deixe passar do Adam Smith, na verdade, né, depende, todo o processo liberal e neoliberal depende de uma intervenção estatal para fazer o quê? Com que o poder, as mercadorias e as pessoas circulem no formato de circulação, né, dos produtos e da riqueza, conforme Marx já trazia isso num dos capítulos do Capital. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Né? Nesse ponto, então, a sociedade é parte desse processo, né, da corrupção. Por quê? Se na educação a responsabilidade é solidária, né, portanto, né, o Estado tem parte, a sociedade tem parte de responsabilidade sobre a educação e a família também.
Então, o fato de eu só garantir o acesso à educação não é suficiente, né, para um combate efetivo à corrupção. Por quê? Porque é preciso estabelecer, né, quais são as responsabilidades de cada um dessas pessoas solidárias. Então, veja, né, o Estado tira o corpo fora dizendo que tal problema é lá na família. A família tira o corpo fora para dizer que o problema está na escola que não ensina. A sociedade é pior ainda, porque ela vai dizer que a educação é sucateada. Ela vai reproduzir aquilo que a Marilena Chaui chama de ideologia, que é tirada lá do Marx. Tá? Que ideologia é aquela falsa percepção da realidade, produzida, né, por aquilo que o Althusser chama de aparelhos ideológicos, que é a imprensa, né, especialmente a grande imprensa, a grande mídia. Sendo assim, gente, o que vai acontecer? Não há a menor possibilidade de se discutir, né, que a educação transforma, né, se também a família passa por problemas estruturais que vão passar, evidentemente, por uma questão do poder econômico. Tá? Qual seria a solução? Solução a se pensar, né? Mas claro que palestras em escolas, né, falando disso, né, um debate público em espaços públicos, não em redes sociais, que são espaços privados, nos permitem fazer uma reflexão importante, né? A corrupção e a educação, é possível com mais educação nós combatermos a corrupção? Não, tá? Por quê? Porque o simples fato da pessoa ter acesso ao estudo e chegar a um nível superior elevadíssimo não implica que ela também tenha, né, uma, um dever ético, né, vamos dizer assim, um imperativo categórico kantiano. Não, não necessariamente isso, né? É necessário ir mais além, é necessário trabalhar com as partes envolvidas, né? E isso parte também de um processo político, como dizia a Ana Arca, a mundanidade, né, os negócios públicos são importantes justamente porque é nos espaços públicos que estão os processos decisórios. Então, é nos conselhos, a participação em conselhos, participação em comunidades, né? Debates na escola, debates nas universidades, mas não só para dizer, ah, fulano tem que agir eticamente. É para dizer assim, a responsabilidade da educação é desses três, Estado, sociedade e família, e é nesses três que nós temos que fazer o processo de acesso, como utilizar o acesso à informação, como utilizar, por exemplo, implantar, né, direito nas escolas, como nós também discutirmos entre juristas, educadores, pessoas de diversas áreas, trabalhar o debate do tema da corrupção sob um espectro mais amplo, mas colocando sobre as pessoas a questão da responsabilidade. A família também é responsável por um agir corrupto. Tudo bem, nós temos um problema estrutural na sociedade brasileira que é grave, que é a desigualdade, né? Mas isso não impede, né, que a partir de um fomentar um debate público, numa escola, numa comunidade, né, numa audiência pública, a gente comece a contornar, mas para dizer, olha, família, o Estado e a sociedade são responsáveis solidariamente pelo que acontece. Não dá para dizer só que o Estado é responsável, não dá para dizer só, né, que o privado é responsável. A relação entre corrupção e educação está aí, é na divisão das responsabilidades. Então, da minha parte, seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham um bom encontro, um bom evento, né, que eu tenho certeza que assim o será, e que possamos, de repente, trabalhar outras temáticas em próximos eventos, né? E cuidado que esse artigo 205 ele é premissa para a aplicação dos princípios da educação no 206 e também para os princípios da educação no artigo 2º da LDB. Tá? Então, espero que tenham gostado, é uma fala simples, é uma fala singela, a minha pesquisa de doutorado também é muito extensa, já estou praticamente aí quase terminando o doutorado, estou quase terminando basicamente o doutorado, e espero que possamos nos encontrar em outros eventos. Agradeço a Daiane, que é a chefe da editora,
né? Agradeço aos demais professores e que possamos, de repente, né, estar aí no Rio Grande do Norte de forma presencial, quem sabe um dia, né, de uma forma mais tranquila, mais amena e também não numa sexta-feira que a gente gosta. Sexta-feira é um dia bom para curtir uma noite, curtir uma praia, né, descansar um pouquinho, mas nunca é tarde para falar sobre educação e sobre corrupção, né? E espero que vocês tenham extraído algumas lições daqui, tá? E podem entrar em contato no meu e-mail, marciobenotari@gmail.com, e aí nós seguimos conversando em outros eventos, em outras atividades, tá bom? Agradeço desde já, imensamente, e um sucesso aí para todos que vão assistir e para a editora Amplamente também, tá bom? Um abraço para todos.